Vamos lá, dando continuidade aqui, certo? A leitura do MCASP, nona edição. Agora vamos ler aqui sobre lançamentos da receita, na segunda fase da receita. Primeiro a gente já leu, né, que é a previsão, e agora o lançamento. O artigo 53 da Lei 4.320 de 1964 define o lançamento como o ato da repartição competente, que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora, e inscreve o débito deste. Por sua vez, para o artigo 142 do CTN, o lançamento é um procedimento administrativo que verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, identifica o sujeito passivo, sendo o caso, propõe a aplicação da penalidade cabível. Uma vez ocorrido o fato gerador, procede-se ao registro contábil do crédito tributário em favor da fazenda pública, em contrapartida a uma variação patrimonial aumentativa. Observa-se que, segundo disposto nos artigos 142 a 150 do CTN, que é o Código Tributário Nacional, a etapa de lançamento situa-se num contexto e constituição do crédito tributário, ou seja, aplica-se a impostos, taxas e contribuições de melhoria. Além disso, de acordo com o artigo 52 da Lei 4.320 de 64, são objetos de lançamentos as rendas com vencimentos determinados em lei, regulamento ou contrato. Vamos lá para a próxima fase, a arrecadação. Terceira fase da receita. Corresponde à entrega dos recursos devidos ao Tesouro pelos contribuintes ou devedores, por meio dos agentes arrecadadores ou instituições financeiras autorizadas pelo ente. Vale destacar que, segundo o artigo 35 da Lei 4.320 de 64, pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas, o que representa a adoção do regime de caixa para o ingresso das receitas públicas. Última fase da receita, a quarta, que é o recolhimento. Recolhimento é a transferência dos valores arrecadados à conta específica do Tesouro, responsável pela administração e controle da arrecadação e programação financeira, observando-se o princípio da unidade de tesouraria ou de caixa, conforme determina o artigo 56 da Lei 4.320 de 64, a seguir transcrito. Abre aspas. Quer dizer, não abre aspas não, mas artigo 56. O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para a criação de caixas especiais. Próximo tema, aqui é cronologia das etapas da receita orçamentária. As etapas da receita orçamentária seguem a ordem de ocorrência dos fenômenos econômicos, levando-se em consideração o modelo de orçamento existente no país e a tecnologia utilizada. Dessa forma, a ordem sistemática inicia-se com a previsão e termina com o recolhimento, conforme fluxograma apresentado abaixo. No momento da classificação da receita, dependendo da sistematização dos processos dos estágios da arrecadação e do recolhimento, deverão ser compatibilizadas as arrecadações classificadas com o reconhecimento efetivado. Há de se observar, contudo, que nem todas as etapas apresentadas ocorrem para todos os tipos de receita orçamentárias. Como exemplo, apresenta-se o caso das receitas da arrecadação de receitas orçamentárias que não foram previstas, não tendo, naturalmente, passado pela etapa da previsão. Da mesma forma, algumas receitas orçamentárias não passam pelo estágio do lançamento, como é o caso de uma doação em espécie recebida pelos entes públicos. Em termos didáticos,
A ordem das etapas da receita pública orçamentária é a seguinte. Primeiro é a previsão, certo? Depois o lançamento, por fim a arrecadação, depois o recolhimento. Aí o que acontece, né? A arrecadação acontece aonde? Nos caixas dos bancos. O recolhimento na unidade de caixa do Tesouro. Aí classificação por natureza de receita e, por fim, destinação. Esse é esse gráfico aqui, né? Aí aqui, procedimentos contábeis referentes à receita orçamentária. Deduções da receita orçamentária. O critério geral utilizado para o registro da receita orçamentária é o do ingresso de disponibilidades. No âmbito da administração pública, a dedução de receita orçamentária é o procedimento padrão a ser utilizado para as situações abaixo elencadas, salvo a existência de determinação legal expressa de se contabilizar fatos dessa natureza como despesa orçamentária. A. Recursos que o ente tem a competência de arrecadar, mas que pertençam a outro ente, de acordo com a legislação vigente. Abre parênteses, transferências constitucionais ou legais. B. Restituição de receitas recebidas a maior ou indevidamente. E C. Renúncia de receita orçamentária. A contabilidade utiliza conta redutora de receita orçamentária para evidenciar o fluxo de recursos da receita orçamentária bruta até a líquida, em função de suas operações econômicas e sociais. Assim, deverá ser registrado o valor total arrecadado na rubrica 6.2.1.0xxx, receita realizada, observada a natureza da receita orçamentária, conforme é ementário. Após isso, a devolução ou transferência de recursos arrecadados que pertençam a terceiros deve ser registradas em um dos detalhamentos da rubrica tal, que é a dedução da receita orçamentária, utilizando a natureza de receita originária. Deve-se ter atenção ainda para situações específicas que incorram em diminuição da receita orçamentária, como o caso de retificações de informações ou estornos. A retificação consiste em corrigir dados informados erroneamente pelos contribuintes, que geraram registros incorretos na contabilidade do órgão. Exemplo, identificação do contribuinte, tipo de receita, etc. A correção desses dados deve ser feita mediante registro de dedução de receita e, após isso, deve-se proceder ao lançamento correto. No caso de lançamentos em que ocorram erros de escrituração do ente não motivados por informações incorretas dos contribuintes, a correção deve ser feita por meio de estorno e novo lançamento correto. Restituições de receitas orçamentárias. Depois de reconhecidas as receitas orçamentárias, podem ocorrer fatos supervenientes que ensejam a necessidade de restituições, devendo-se registrá-los como dedução da receita orçamentária, possibilitando maior transparência das informações relativas à receita orçamentária bruta e líquida. O processo de restituição consiste na devolução total ou parcial de receitas orçamentárias que foram recolhidas a maior ou indevidamente, as quais, em observância aos princípios constitucionais da capacidade contributiva e da vedação ao confisco, devem ser devolvidas. Como correspondem a recursos arrecadados que não pertencem ao ente público e não são aplicáveis em programas de ações governamentais sob a responsabilidade do arrecadador, não há necessidade de autorização orçamentária para sua devolução. Se fosse registrada como despesa orçamentária, além de referida autorização orçamentária, a receita corrente líquida ficaria com um montante maior que o real,
pois não seria deduzido o efeito dessa arrecadação imprópria. Com o objetivo de proceder a uma padronização contábil e dar maior transparência ao processo de restituição de receitas, a legislação federal assim estabelece. Lei 4.862, de 1965, artigo 18. A restituição de qualquer receita da União, descontada ou recolhida a maior, será efetuada mediante anulação da respectiva receita, pela autoridade incumbida de promover a cobrança original, a qual, em despacho expresso, reconhecerá o direito creditório contra a Fazenda Nacional e autorizará a entrega da importância considerada indevida. Parágrafo 4º. Para os efeitos deste artigo, o regime contábil fiscal da Receita será o de gestão, qualquer que seja o ano da respectiva cobrança. Parágrafo 5º. A restituição de rendas extintas será executada com os recursos das dotações consignadas no orçamento da despesa da União, desde que não exista receita anular. Decreto-Lei 1755 de 1979, artigo 5º. A restituição de receitas federais e o ressarcimento em espécie, a título de incentivo ou benefício fiscal, dedutíveis da arrecadação mediante anulação de receita, serão efetuados através de documento próprio a ser instituído pelo Ministério da Fazenda. Aí, decreto número 903 de 93.872 de 1986, artigo 4º. A restituição de receitas orçamentárias descontadas ou recolhidas a maior e o ressarcimento em espécie a título de incentivo ou benefício fiscal dedutíveis da arrecadação, qualquer que tenha sido o ano da respectiva cobrança, serão efetuados como anulação de receita, mediante expresso reconhecimento do direito creditório contra a Fazenda Nacional, pela autoridade competente, a qual, observado o limite de saques específicos estabelecido na programação financeira de desembolso, autorizará a entrega da respectiva importância em documento próprio. Parágrafo 4º, ou parágrafo único, acho que o sono já está me afetando aqui. A restituição de rendas extintas será efetuada com os recursos das dotações consignadas na Lei de Orçamento ou de Crédito Adicional, desde que não exista receita a anular. Portanto, com o objetivo de possibilitar uma correta consolidação das contas públicas de todos os entes nacionais e por esfera de governo, deve-se proceder à restituição de receitas orçamentárias recebidas em qualquer exercício por dedução da respectiva natureza de receita orçamentária. Faz-se ressalva apenas para os casos de restituição de receitas consideradas extintas, aquelas cujos fato gerador da receita orçamentária não representa mais situação que gere arrecadação para o ente. Certo? Para as receitas extintas no decorrer do exercício, deve ser utilizado o mecanismo de dedução até o montante da receita orçamentária passível de compensação, e apenas o valor que ultrapassar o saldo da receita a deduzir deve ser registrado como despesa orçamentária do exercício. E, para rendas extintas em exercícios anteriores, deve-se registrar a devolução integral como despesa orçamentária do exercício.